Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no Alô INSS. Olha só, trago novidades nesse boletim aqui da tarde. Chegou agora uma notícia extremamente importante, que é de conhecimento aqui, de conhecimento não, né? Mas que eu falo que é de interesse público e que principalmente do público aposentado e pensionista. E eu falei para vocês que ia ter mudança, eu falei que esse final de semana ia pegar fogo, que ia ter novidades. Pois bem, eu vou trazer aqui algumas novidades que inclusive tivemos aprovação entre ontem a tarde de ontem, eu vou estar trazendo aqui para vocês, tudo bem? Então fica comigo até o final do vídeo, aproveita para deixar o seu gostei, para compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os familiares, porque todo mundo precisa conhecer as informações, entender tudo que está acontecendo. E para mim é um enorme prazer ter cada um de vocês junto comigo todos os dias, todas as tardes, todas as manhãs. É uma grande honra. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência do Brasil e nosso objetivo é trazer conhecimento a esse público que precisa conhecer os seus direitos. Está na hora de você ser autônomo da sua própria vida e você tomar decisões com base em uma consciência do que de fato é os direitos e como que você pode usufruir deles. Principalmente benefícios assistenciais, sociais. Igual, eu vou trazer aqui 2 benefícios hoje que muita gente não utiliza ele e tem direito, mesmo sendo aposentado, mesmo sendo pensionista. E eu vou trazer aqui detalhes, tá bom? Mas você vai ficar sabendo de tudo, são 5 notícias aqui hoje, nesse boletim para vocês, entre aprovações, entre projetos, entre temas que vocês têm interesse. E principalmente 14º salário também, né? Eu tenho uma notícia aqui quentinha do forno, uma notícia boa em relação ao 14º salário. E vocês vão ficar aqui comigo para você entender o que se trata, do que é, tá? Mas vamos lá. Olha só, pessoal, vamos lá para as notícias aqui. Eu tenho algumas informações importantes para vocês. Antes de trazer a primeira notícia, rapidamente, convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, deixa o gostei, compartilha e bora com a gente nessa luta, tá? Primeira informação é sobre o projeto de lei 4732 de 2020, que disponibiliza, concede, né, uma linha especial de crédito consignado aos aposentados, pensionistas, servidores públicos, militares durante o período de calamidade pública e nos 12 meses subsequentes do pós-pandemia, um valor de até R$20 mil. É uma linha especial de crédito. Comenta aqui para mim se te disponibilizassem até R$20 mil hoje, falando que iria te disponibilizar esse dinheiro hoje, você seria isento do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras que tem no empréstimo consignado todo o Brasil, você seria isento e que só pode descontar de você 5% do seu salário. É o valor descontado, é um empréstimo, é a taxa de juros, melhor ainda, a taxa de juros 2,5% ao ano. Isso é o que desconta praticamente ao mês, né? Mas nesse exemplo, você iria pegar um valor maior por uma taxa menor e só poderia descontar do seu salário 5%. Significa que se você ganha um salário mínimo, só ia descontar R$60 de você, né? Você gostaria desse crédito consignado ou não? Para você é crédito, é dívida e você não quer nem nessa condição? Comenta aí para mim. Porque milhões de brasileiros aposentados e pensionistas pedem por esse projeto, que é o projeto de lei 4732. E o que acontece com o projeto de lei 4732? Com essa margem especial que foi criada, o autor desse projeto é o Pompeu de Matos. E o Pompeu de Matos ele fala para autorizar os bancos a concederem uma linha especial de crédito de até 20 mil para aposentados, pensionistas, servidores militares, né? E que os juros não exceda 5% ao ano, mas aí foi editado o texto do projeto e os juros não pode exceder a 2,5% ao ano. E isso daqui não é interessante para o banco. Os bancos não querem esse projeto. Por quê? Porque hoje, vamos pensar que a taxa Selic está 13,75%. Isso é o que rende um dinheiro? 13% é o que rende no mínimo
Se o banco deixar o dinheiro, ou o banco ou você, ou qualquer pessoa, deixar o dinheiro na poupança, uma poupança que renda 100% do CDI, como uma poupança de banco digital, você deixa lá, vai render no mínimo 13% no ano. Falar que o empréstimo, aí você empresta esse dinheiro, você fala, olha, se eu não emprestar esse dinheiro, né, vamos colocar aí 10 mil reais, um exemplo, né, vamos supor que rende 10%, tá? Tirando imposto de renda, tudo 10%. Então, se 10 mil reais no ano, no final de um ano, renderia para mim 10%, significa que renderia R$1.000. Esses 10 mil, ao invés de 10 mil, no final dos 12 meses, eu teria 11 mil reais, certo? Mas e se eu pego esses 10 mil e empresto para alguém? Que é o que o banco faz. Ao invés dele deixar nessa poupança, esse exemplo que eu dei, esses 10 mil, 20 mil, vamos colocar os 20 mil, só para vocês fazerem o cálculo, tá? E banco investe em Tesouro Selic, eles investem em bolsa, eles investem em uns fundos que rendem muito mais, tá? Até 20% no ano aí para eles. Eles têm um investimento muito bom, eles têm uma equipe muito boa de investimento. Mas vamos colocar só 10, sendo bem baixo aí o valor de rendimento do banco com o dinheiro na poupança. Significa que renderia R$2 mil no ano. Então, no final de um ano só, esse banco teria R$22 mil. A esses 22 mil reais, no segundo ano, porque isso é em um ano, ele rendeu 2 mil. No segundo ano, esses 22 mil renderam também, esses 10%, rende mais 2.200 reais. Então, no final de 2 anos, esse banco teria 24.200 reais, nesse exemplo. Aí, em 3 anos, é só para você entender, tá? Você entender o que está acontecendo. Vai render mais 2.420 reais. Então, ao invés de ter só 24 mil, o banco vai ter 26.820 reais em 3 anos. E assim vai. Significa que esse banco, em 7 anos, que é o prazo de empréstimo, ele vai ter uma boa grana com esse dinheiro guardado, né? Mas ele resolveu te emprestar. Ele pegou esses 20 mil e te emprestou. Quanto que o banco tá falando que os 20 mil reais que ele vai te emprestar hoje, ele vai tirar hoje da conta dele, que renderia para ele 2 mil no final de 12 meses só, ele te emprestar no final de 12 meses, você só pagaria 2,5%, ou seja, ele perderia o dinheiro para inflação. Então, esses 2,5% ao ano, esse 20 mil ele te emprestando, se ele não te emprestasse, ele teria 2 mil reais de lucro, de rendimento, deixando o dinheiro parado. Mas ele te emprestou, ele só teve 500 reais. Ou seja, não cobriu a inflação, significa que ele perdeu 1.500 reais. Ele não teve nem lucro, porque hoje o banco faz o quê? Ele cobra a inflação, que é a moeda não desvalorizar, né? O poder de compra, porque esses 20 mil, no final aí de um ano, significa que ele tá valendo 18 mil, né? Ele tá valendo só 18 mil, porque você perdeu 2 mil reais. 2 mil não, 1.500, né? Vamos dizer assim. Então é como se ele estivesse valendo 18 mil no final de 12 meses. Hoje ele vale 20, mas o dinheiro vai desvalorizando. Então ele vai perdendo. É como se ele tivesse só 18 mil. E aí ele não recuperou o dinheiro dele. Então ele tem que cobrar a inflação mais o lucro, porque senão, para que compensa ele te emprestar, se ele corre risco, né, até de calote, vai que você perde o benefício, bloqueia o benefício, e o INSS vai fazer pente fino. Você vai ficar aí uns meses sem pagar o banco, se não tiver o dinheiro. Então ele corre risco de calote, ele não colocou nem o risco dele perder o dinheiro dele. Então, assim, para o banco não compensa, tá? E aí, por isso que esse projeto, na minha opinião, não tem chance de ser aprovado. Porque 2,5% ao ano, ele não cobre nem a inflação. E o banco, ele precisa ter a inflação coberta, mais o lucro. Então, os bancos, eles não querem que aprove. Seria maravilhoso esse projeto sendo aprovado. Mas você entendeu por que não tem condições de ser aprovado? Porque qual é o banco que vai emprestar isso daqui para vocês, sendo que o dinheiro dele vai desvalorizar, ele não vai ter lucro e nem inflação coberta? É como para ele não compensa. Então, somente um banco público, talvez, se o governo quisesse ajudar, liberasse entre a Caixa,
né, reduzir um pouco o lucro da Caixa, ter um prejuízo. Não ia ter prejuízo, porque o banco ele ia ganhar em outros produtos, né? E o banco, igual eu falei para vocês, se o banco aprova esse projeto aqui, ele tá perdendo aqui na questão da inflação o dinheiro dele. Só que ele vai ganhar, ele vai tentar repor isso, sabe aonde? Nas maquininhas de cartão, no seguro, em outros produtos que ele tem. Por quê? Você com o dinheiro na mão, você vai comprar mais, você vai usar mais o cartão. E cada vez que você passa esse seu cartão numa maquininha de supermercado em algum lugar, o banco ele ganha um valor em cima da sua compra, por ter usado a maquininha dele, o sistema dele. Então, o banco ele vai ganhar com outros produtos, mas ele não quer perder de nenhum lado, ele não quer perder um pouquinho ali para ganhar um pouquinho lá. No final ia dar as mesmas coisas, na mesma coisa, ou o banco ia ganhar até mais, né, por causa dos outros produtos que aumentam a venda. Mas o banco ele não pensa assim, ele quer ganhar de todos os lados. Então ele vê que ele vai perder um pouco ali de um lado, não, eu quero ganhar do outro lado, mas eu quero ganhar desse também. Então por isso é muito difícil aprovar esse projeto, tá? Tanto que esse projeto tá parado, ele tá ali engavetado. E pra gente conseguir fazer esse projeto ele avançar, a gente vai ter que pressionar muito, mas eu duvido muito que mesmo com pressão ele seja aprovado. Teria que ter uma pressão gigante maior que a do 14º, e eu acho bem difícil. O 14º caiu muita pressão, caiu a cobrança, imagina esse projeto aqui. E ele tá onde? Ele tá pronto para pauta na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A última sessão que ele entrou para ser analisado e votado foi no dia 7 de dezembro do ano passado. Então, depois disso, ele ficou engavetado, ele não saiu mais do lugar, não aconteceu mais nada com ele. Ele tá parado desde o ano passado, desde 2021. Então e o Partido Novo, né, ele tava avançando bastante, mas o Partido Novo foi totalmente contra e ficou tirando de pauta o tempo inteiro. Alexis Fontaine, Lucas Gonzalez, entre outros. Então, você quer esse projeto? Tem que cobrar, tem que fazer pressão gigante, tá bom? Então, esse é o status do projeto 4732. Agora eu vou falar de 2 benefícios que você, aposentado e pensionista, pode ter direito e às vezes não sabe, que é um benefício que ele vai pedir o quê para você ter direito? A renda familiar e mensal per capita da sua família. Então, se você mora na sua casa entre 5 pessoas, somando o salário de todo mundo, mais os benefícios, dá quanto de renda? E aí, dividindo pelas 5 pessoas que sobrevivem com essa renda, dá quanto de renda mensal per capita, por cabeça? Então, é isso que você tem que gravar. É essa conta que você tem que fazer para saber se você tem direito ou não a esses 2 benefícios. O primeiro benefício trata-se da tarifa social de água. Pouca gente fala sobre isso, mas a tarifa social de água, ela não é um benefício federal. Ela é um benefício municipal e estadual, que vai depender do município, do estado, da sua cidade, que faça convênio com a empresa que libera e fornece a água na sua região. Então, depende do prefeito, depende do governador, tá? Exemplo, São Paulo, Sabesp. Sabesp tem parceria com o governo, então ela tem a tarifa social de água. Para você ter uma ideia, quem mora em São Paulo, presta atenção aí, tá? As condições para você ter a tarifa social de água. Você deve ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos, tá bom? Então, se você aí é aposentado, pensionista, BPC Loas, não importa, tá? Se você tem uma renda mensal de até 3 salários mínimos, que é até R$ 3.636 esse ano, somando a renda da sua família, você pode ter direito a atender o primeiro critério, mas ainda tem outros critérios. Qual é o segundo critério, além da renda, que você tem que atender? Ser morador de habitação com área útil construída de até 60 metros quadrados. Se a sua área construída útil for mais que 60 metros quadrados, aí você não tem direito, tá? Mesmo tendo a renda. Um outro ponto, ser consumidor de energia elétrica com consumo de até 170 kW no mês. Então, você consome energia elétrica de até 170 kW no mês, então você atende também esse critério. Não pode haver débitos para o imóvel. Os clientes deverão, a cada 24 meses, comprovar o enquadramento na tarifa social sob pena de descadastramento automático para os que não comprovem ou atingirem as condições estabelecidas para a renovação do cadastro. Ou tem outra opção ainda, tá? Ou você atende esses critérios ou
você atende também esses outros que eu vou trazer aqui agora. No caso de São Paulo, tá? É São Paulo, é Sabesp. Estar desempregado desde que o consumo máximo seja de até 15 metros cúbicos, seja o titular da conta há mais de 90 dias, último salário tenha sido até 3 salários mínimos, demissão não tenha ocorrido por justa causa e não conter débitos ou débitos negociados, tá bom? Além disso, não pode ter demitido sem justa causa, não esqueça, e tempo máximo do enquadramento será de 12 meses, não podendo ser renovado. E para solicitar é através da Sabesp, tá? Então, assim, só para você ver como que funciona. Então, esse caso é um exemplo da Sabesp. Se você for pegar Bahia, se você for pegar Rio de Janeiro, se você for pegar Santa Catarina, se você for pegar outro estado, cada estado vai ter que olhar se eles têm ou não essa parceria com a empresa de água e qual é o critério, tá? Então é importante vocês saberem que isso existe, mas não é um benefício federal, é um benefício municipal e estadual. E a comissão, inclusive, falando de federal, estão discutindo uma tarifa social igual a tarifa social de energia elétrica, que seja federal, que seja para o Brasil inteiro, que todos os municípios e estados sejam obrigados a cumprir a decisão. Mas ainda está em tramitação. Teve uma comissão que aprovou o projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. E a proposta beneficia famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que é a renda mensal per capita. E esse projeto, pessoal, quem foi que aprovou? Foi a comissão aqui de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados que aprovou a proposta, isso ano passado, tá? Que cria a tarifa social de água e esgoto para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O colegiado acolheu o projeto apresentado pelo relator deputado Felipe Rigoni, do PSB, do Espírito Santo, e ao projeto de lei 9543 de 2018 do Senado. E pelo texto, o desconto será de 40% na parcela de consumo mensal de até 10 metros cúbicos de água. A proposta previa, na versão original, abatimentos escalonados por faixas de consumo mensal de até 20 metros cúbicos e, segundo Rigoni, o desconto proposto é excessivo, gerando incentivos para o uso ineficiente da água. E assim, no limite de até 10 metros cúbicos mensais, o relator avaliou o consumo médio recomendado pela Organização Mundial da Saúde e o tamanho das famílias apurado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E a família, para ter direito, tinha que estar no cadastro único. Então, o projeto, ele está em tramitação, ele deve ser analisado ainda por outras comissões e a gente vai acompanhar. Tem mais 3 comissões que precisam analisar ele na Câmara dos Deputados e eu quero saber se você gostou ou não desse projeto, porque se ele for aprovado, quem sabe agora, nesse próximo ano de 2023, porque esse ano, como foi de eleição, o Congresso ficou praticamente parado. Teve comissão que não houve votação esse ano, ridículo, né? A comissão do idoso mesmo, ela quase não teve, eu nem lembro se ela teve votação. Então a gente vê a dificuldade de aprovar projetos esse ano. Mas ano que vem, acabou a eleição, tem que trabalhar, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tudo bem? E olha só, a tarifa social de energia elétrica é o segundo benefício que muito aposentado e pensionista pode ter direito e não faz a mínima ideia. Por quê? Porque a tarifa social de energia elétrica, diferente da conta de água, essa conta de luz, ela é federal, é para o Brasil inteiro, não importa de qual cidade ou estado que você more. Se você atender esse critério, é obrigatório a empresa que fornece a energia aí na sua cidade te fornecer o desconto, e o desconto vai até 100% na conta de luz. Porém, muitos que têm direito ao benefício podem desconhecer essa possibilidade de economizar. E o Ministério de Minas e Energia, ele aponta que as casas classificadas na subclasse residencial baixa renda, com famílias inscritas no cadastro único, que tenham renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, que hoje seria R$ 606, tem direito ao desconto, tá? E o desconto é por faixa de consumo. Então, seus primeiros... ele vai lá, né? Os primeiros 220 kW consumidos vão ter desconto. Acima de 220 não tem, tá? Então, famílias que consomem, olha só no caso aqui, só para você entender como que é. Famílias que consomem até os 30 primeiros quilowatts consumidos têm uma redução de 65% na conta.
O de 31 a 100 kW consumido, 40% de desconto. De 101 a 220 kW consumido, vai dar 10% de desconto. E acima de 220 não tem, então é só os primeiros 220 kW. Já as famílias de indígenas e quilombolas têm direito a desconto maior. É 100% de desconto até o limite de consumo de 50 kW consumido. Passou de 50 kW, de 51 por mês, né? Até 100 kW, ele tem 40%, e de 101 a 220, 10%, e acima disso não tem o desconto, tá? Então, para você adquirir, é automático, você tem que ser do cadastro único. Se você não é, ou se você é e não está vindo na sua fatura, você tem que entrar em contato com a empresa de energia elétrica e falar: ô queridão, eu sou do cadastro único, ganho meio salário mínimo de renda mensal per capita por cabeça, e não tá vindo desconto, porque eles têm que fazer. E outra, se você já é do cadastro único há alguns anos, você tem o retroativo do início desse ano. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele assinou a lei que começou a valer a partir de janeiro desse ano, para esse desconto ser automático. Então, eles não fizeram, não é culpa sua, se você já era do cadastro único. Se você se cadastrou no cadastro único depois, aí ok, é a partir do momento que você se cadastra. Mas se você já era do cadastro único e não teve esse desconto, então corre atrás, tudo bem? Compartilha esse vídeo que muita gente nem sabe disso, tá? E agora, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês sobre o 14º salário para vocês aqui aposentados, para vocês pensionistas. Mas antes, eu quero só trazer uma notícia que eu fiquei sabendo ontem no final do dia, e eu já trouxe hoje para vocês, que hoje de manhã não deu tempo de eu trazer, para o vídeo não ficar muito longo. A Câmara dos Deputados aprovou um acordo previdenciário entre Brasil e Índia, tá? Então, o plenário da Câmara dos Deputados, eles travaram um projeto de decreto legislativo, que foi o 215 de 2021, e o tal projeto, ele trata sobre o acordo previdenciário assinado entre Brasil e Índia no ano de 2020. O acordo facilita o acesso aos benefícios previdenciários para os trabalhadores de um país que residem em outro. E dessa forma é possível somar os períodos de contribuição trabalhados em sistemas previdenciários diferentes, e tal ato permite a concessão de aposentadores, auxílios e pensões. Além disso, o documento também permite que os trabalhadores e empresas possam contribuir duplamente em cada sistema previdenciário pelo mesmo emprego. E o projeto do decreto legislativo também define as seguintes medidas: regras de totalização dos períodos de cobertura e do cálculo de benefício, intercâmbio de informação, concessão de benefícios por invalidez, sigilo de dados pessoais trocados, troca de estatística e resolução de conflitos. Por fim, cabe agora ao Senado Federal aprovar ou não o acordo previdenciário entre o Brasil e a Índia. E eu quero saber se você é um segurado que está nessa situação, o que você achou? Porque muitos aposentados, inclusive, estão indo embora, né? Muitos estão indo morar em Portugal, estão se mudando mesmo, e eles falam: como que fica a questão aí da minha aposentadoria, o que eu contribuí no Brasil. Então é importante, se vocês quiserem, eu trago mais assuntos relacionados a isso, a quem pretende mudar de país ou está numa transição e quer entender, tá bom? Mas agora sobre o 14º salário, pessoal, presta atenção, olha só o que aconteceu, tá? O presidente Jair Bolsonaro, até o dia 31 de dezembro, tem que cumprir uma decisão do STF, que é o decreto da lei do Renda Básica Universal, que foi uma lei assinada pelo Lula. E o Lula vai assumir agora em 2023, é bom a gente cobrar ele, fiscalizar a retomada do Renda Básica, que é a lei 10835 de 2004, que ele mesmo assinou, mas nunca regulamentou, nunca cumpriu. Sabe o que essa lei diz? Que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que viva 5 anos no país, independente da renda, tem direito a uma renda básica. Vamos cobrar o Lula do Renda Básica, que ele mesmo assinou na época, e que foi criado pelo Suplicy, aprovou pelo Congresso, o Lula assinou, tá lindo, ó. Tá lá no Diário Oficial da União, mas não serve de nada, porque tá lá, não foi regulamentado, ninguém cumpre e o brasileiro tá sem a renda, que seria, no caso, pro aposentado, um 14º salário. Porque você já tem salário, você já tem 13º, mas e o 14º entraria como um renda básica universal. E isso seria um benefício que todo brasileiro, todo povo brasileiro que vive no Brasil tem que ter direito, tá? E o Bolsonaro tem até 31 de dezembro para poder colocar
esse 14º, essa renda básica universal, né, para o brasileiro, e para o aposentado seria um 14º. E outra, nós estamos aqui pressionando também, pessoal, cobrando o governo para aprovar um 14º salário, uma ajuda emergencial ainda esse ano. A nossa luta não acabou, a gente tem muito que lutar ainda e eu conto com você, tudo bem? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados no canal, a qualquer momento eu posso voltar com mais informação, com mais um vídeo e eu espero vocês. Beijo grande, fiquem com Deus, até logo!